Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Uma boa noite a todos. Nesta noite nós estamos aqui, gravando mais uma primeira parte aí do livro de Isaías, Iremos falar desse profeta, do seu livro, e eu convidei o nosso irmãozinho Natan, Natan, para nos auxiliar. Mas antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus venha nos abençoar, venha nos dar graça, tanto nós que iremos falar, quanto aqueles nossos irmãos que estão nos ouvindo, Vamos orar neste momento. Pai querido, Pai de amor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos a sua graça, pedimos, ó Deus, o seu Espírito Santo, Pai, sobre nós, Pai. Nos dá, Senhor, a sua virtude, Pai, para que possamos, ó Deus, expressar aquilo que está no coração do Senhor, Pai. Nos abençoa, meu Deus, abençoa também os que estão nos ouvindo, Pai, que possa ter um bom entendimento da sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, Natan, pode começar. Irmãos, a partir dos estudos do nosso irmão Heitor, a gente entende que a partir do reinado de Jeroboão, que foi filho de Salomão, a gente tem uma divisão dos reinos, ou seja, reino do norte e reino do sul. Isaías foi um profeta que profetizou ao reino do sul, ou seja, o reino de Judá. Isaías era filho de Amós, irmãos? Que não pode ser confundido com o profeta Amós. Isaías era um homem muito inteligente, capacitado, um escritor dotado em palavra, dotado nas escritas. E Isaías também era casado, pai de 2 filhos, e também podemos entender que pelo livro de Isaías ele era de família nobre, família real, então era um excelente homem, inteligente, capacitado, pronto para fazer a obra de Deus. Tem algumas curiosidades interessantes sobre o livro de Isaías, é que ele é o maior livro profético e também é o livro mais citado no Novo Testamento. Por essa grandiosidade, a gente tem alguns relatos de que esse livro provavelmente demorou 36 anos para terminar de ser escrito. E ele trata de alguns temas bem peculiares à nossa existência, que é a soberba humana, soberania de Deus, a santidade de Deus e o amor de Deus para com o seu povo. Isaías, antes de escrever, provavelmente já exercia o ministério, já tinha o exercício do ministério. Por isso ele era um homem respeitado, pelas suas palavras, pelas suas profecias e pelas suas profecias ser cumpridas. Então o povo acreditava no que ele falava. Um homem de autoridade, um homem que falava, as pessoas temiam. É interessante que também Isaías ele teve um ministério muito amplo. Ele profetizou a 4 reis diferentes: rei Uzias, rei Acás, rei Jotão e rei Ezequias. Todo o seu ministério teve mais ou menos uma média de 86 anos. Então a gente vê o quanto Deus usou esse homem. E a gente também entende que o livro de Isaías ele é separado em 2 partes. Uma primeira parte ele vai falar basicamente a respeito de Deus castigando o seu povo e voltando esse povo a ele. E uma segunda parte da esperança vindoura. O propósito desse livro era mostrar ao povo seus pecados e lembrá-los sobre a lei, sobre a lei de Deus, E o que vemos, por exemplo, em Isaías capítulo 1, versículo 3 e 4, quando uma palavra bastante conhecida, quando diz assim, o boi conhece a sua manjedoura, o jumento, o seu possuidor, mas Israel, ele não me conhece, ele não me compreende. No versículo 4 ele fala assim: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade,
descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Entendemos, irmãos, que pela fala do profeta, né, podemos entender o descontentamento de Deus, a decepção de Deus com o povo de Israel, né? Deus já não estava aceitando mais o seu sacrifício, né? As suas reuniões solenes, os seus holocaustos. Então Deus estava extremamente decepcionado com Israel. Tudo que Israel fazia era sem santidade, era puro pecado, né? Se a gente for ler no capítulo 1 em diante, né? Ainda no capítulo 1 nós vamos perceber que Israel estava podre de pecado, de iniquidade. E por causa desse pecado, dessa iniquidade, Deus resolve punir esse povo que está sendo rebelde contra ele. Deus resolve efetuar maldições contra esse povo, de tal que a terra não produza ou que eles sejam por fim exilados. Mas, muito do contrário que a gente pensa, Deus não está sendo injusto quando ele faz isso. Deus não está sendo perverso quando ele faz isso. Porque, se os irmãos se recordam, esse é um povo, o povo da aliança de Deus. É um povo a quem Deus firmou um pacto. E esse pacto está em Deuteronômio, capítulo 28. Lá está as bênçãos do cumprimento da aliança e as maldições dos cumprimentos da aliança. A partir do verso 15, tem todas as maldições. E no final que Deus profere essas bênçãos e maldições sobre a aliança, ele fala assim: eis que te proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, para que te vás bem. Então a gente tem esse povo que era ciente que se ele se desviasse do caminho do Senhor, o Senhor o puniria para trazê-lo de volta. E uma das maldições que está relatado em Deuteronômio era exatamente esse exílio. Eu até recomendo que os irmãos depois leiam esse capítulo inteiro de Deuteronômio, capítulo 28 e também o 29. Amém. Tudo isso que falamos se trata da primeira parte do livro, do capítulo 1 ao 39. Agora um pouquinho contrário da primeira parte, a segunda parte parece que é um outro livro. É um livro que fala de esperança, um livro que fala de fé e um livro que fala de promessas. A primeira delas é o retorno, né, para o lar. Deus, por meio de Isaías, fala que aquele que permanecer fiel retornará do cativeiro. Muito do que a gente pensa e tudo mais, esse cativeiro não durou 1 ano ou 10 anos. Muito menos 15. Esse cativeiro durou 70 anos. Então, irmãos, imaginem a situação desse povo. Povo que tinha conquistado a sua terra, que estava ali fixado por muito tempo. E do nada, ele é agora um povo cativo. Um povo que está sob o domínio de um outro povo. Mas, por causa dessas profecias de Isaías, é que esse povo retoma a sua esperança, retoma o seu vigor, que aquele que permanecesse firmado na esperança da promessa de Deus retornaria. E isso o livro de Isaías chama de o remanescente fiel. Vale a pena também relembrar, irmãos, né? Lembrarmos, melhor dizendo, né, do Salmo 126, né? Que quando eles saem do cativeiro e retornam, a alegria deles era tão grande, que ele não podia se conter, né? Salmo 26 fala: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estava-nos como os que sonham. Eles não estavam acreditando no benefício, né, na promessa de Deus cumprida. A alegria deles era era inexplicável. Uma outra promessa contém nas profecias de Isaías é que Deus, por meio dessas dificuldades, por meio dessas aflições que o povo estava passando, ele estava purificando um povo para si. Essa purificação estava preparando o povo para uma aliança maior. Uma aliança que Deus faria eternamente. E por último, né,
mas não menos importante, Isaías fala de forma grandiosa sobre o Redentor de Judá, Jesus Cristo, o Messias, o esperado, né? Amém. Fala do rebento, da raiz de Jessé, do nosso Salvador, do nosso Redentor que nos remiu, né? Nós, glória a Deus, nós alcançamos, né, esta promessa. E mais uma coisa que é muito interessante, mas muito interessante mesmo, é que esse livro de Isaías, ele é um livro que a gente chama de messiânico. Ou seja, ele é um livro que fala muito, mas muito a respeito de quem Jesus seria. Ele fala do Deus presente, eis que o menino nos nasceu. Ele fala também sobre aquele que morreria para levar os nossos pecados. Ele fala da obra, do ministério e da vida de Jesus Cristo. E isso, irmão, 700 anos antes de Jesus nascer. Isso é maravilhoso. Isso prova tanto que Isaías era um profeta digno, tanto que Deus é um Deus fiel para conosco e para cumprir as suas promessas ao seu povo. Né? E podemos concluir que Isaías viu Jesus nascer, né? E viu Jesus crescer, viu Jesus padecer, viu Jesus ir até a cruz, viu Jesus morrer e viu Jesus ressuscitar. Então, né, o livro de Isaías, né, os estudiosos falam que é o quarto evangelho. Amém? Hoje por hoje, né, nós vamos encerrar, né? Nos próximos dias a gente vai estar falando mais do livro, né, e das profecias de Isaías. Amém, amados? Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.